Olá, irmãos. É uma alegria podemos estar juntos, dando um andamento na revisão aí do ensino. Queria falar com os irmãos a respeito de um assunto tão importante como tem sido os outros aí, que tem sido compartilhado aí pelo Gil, pelo Vini, com muita graça. Queria falar para os irmãos a respeito de um assunto que é delicado, mas que é muito importante, que é a disciplina na igreja. Primeira coisa que eu queria falar é que a disciplina é um regime de ordem, é a ordem que convém ao bom funcionamento de uma casa, de uma organização. Então, a disciplina eclesiástica é a disciplina relacionada com a igreja. E a disciplina é de Deus. A palavra fala que Deus disciplina a quem ama. E a disciplina é necessária, faz parte da vida da igreja e não podemos ignorá-la. Quando fazemos, baixamos o padrão de Deus, a igreja sofre. Então é importante que levamos a sério isso. Deus disciplina a quem Ele ama. Falta de disciplina também pode ser vista como falta de amor. Se aplicarmos com mais firmeza e seriedade o Evangelho do Reino, menos disciplina vamos aplicar na igreja. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais frouxidão, mais necessária será a disciplina. Lares fortes e bem conduzidos, igreja forte e bem conduzida. Agora, não se pode cobrar e nem esperar que se leve a sério aquele que não leva Deus a sério, não leva as coisas de Deus a sério, a igreja e as autoridades de Deus a sério. A gente tem que honrar quem merece honra. Então a disciplina é para todos. Ninguém está excluído da disciplina. Nem apóstolos, pastores, aqueles que passam a vida toda dedicado para a igreja, se eles também incorrerem em erros, serão disciplinados e de forma até mais severa. É o que mostra a palavra, nós vamos ver. Então, o propósito da disciplina, ela visa 3 objetivos. Então, é restaurar o irmão, trazer temor e evitar a contaminação. Restaurar o irmão, trazer temor e evitar a contaminação. Agora, ela precisa atingir esses 3 níveis. Precisamos sempre lembrar que quando estamos aplicando a disciplina, o mais importante, nós temos que visar o resultado final. Aquela pessoa compreende, passe pelo processo e volte a ter comunhão com o Senhor e volte a ter comunhão com a igreja. Então o item A, restaurar o irmão. Restaurar é pôr em bom estado. Restaurar é consertar, é reparar, é compor. Restaurar algo danificado, ou algo que causa ou que causou estrago. Tem isso também, não é só apenas a vida da pessoa, mas o que foi causado, muitas vezes envolvendo outras pessoas. Então é um processo todo. Restaurado, que sofreu a restauração, que foi restabelecido. Então é importante isso daqui, que a pessoa não é apenas uma confissão de um pecado feito de uma forma superficial, decorada ou intimada, ou até repetida, mas é um processo libertador, curador, visto com um legítimo fruto de um arrependimento. Todos vão ver a tristeza daquele irmão, daquela irmã, de ter entristecido o Espírito Santo e a igreja do Senhor. E todos vão torcer e orar para que ele seja logo reintegrado. Então precisa haver um arrependimento genuíno.
E outra coisa, a própria pessoa vai desejar ardentemente isso, porque ela precisa ser liberta, ela precisa ser curada. Por isso aqui o item reforçando que é um processo libertador e curador, visto como um legítimo fruto de arrependimento. Então em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões, o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a vitória. Então dentro desse item aí, tem um texto lá em Hebreus 12:13 que fala: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Isso daqui é uma exortação a todos, para a igreja, para não causar tropeço aos mais fracos, aqueles que são fracos na fé. Então nós não podemos olhar só para nós, não querer somente a cura do nosso pecado, a libertação, porque Satanás está acusando, a coisa está complicada. Mas também nós temos que zelar, cuidar, velar, para que a gente não traga tropeço. Então, devemos ser bênção e não tropeço. Vigiemos. Às vezes pode acontecer de não edificarmos muito a ninguém, mas também não podemos ser motivo de desânimo ou de tropeço para a igreja. Então, aqui está falando no versículo 12 e 13, mas no 14 tem aquele texto tão conhecido, né, de todos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a igreja é séria, as coisas de Deus são sérias, a disciplina também é séria, precisa ser encarada e levada a sério, e eu vejo como um processo de Deus, como eu já disse, libertador, curador, que traz cura não só para a pessoa, mas traz bem-estar, cura para a igreja. E todos vão torcer para que aquele irmão, aquela irmã que caiu em erro possa se restabelecer logo e ser integrado. Mas tem um processo nisso tudo. Também Paulo já dizia a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como teus ouvintes. Então Paulo tinha uma preocupação para que Timóteo cuidasse dele mesmo, vigiasse, é o que nós temos que fazer, e também ter cuidado com a doutrina, né? Nós temos que levar a sério aquilo que nós temos recebido, primeiro a doutrina do Senhor e depois chamada doutrina dos apóstolos, que é a mesma doutrina. Então, graças a Deus pela vida de Paulo, porque ele nos deu parâmetros, nos deu luz para poder agir quando é necessário aplicar a disciplina. Também Mateus 5,8 já é Jesus que fala, né, na bem-aventurança, fala: bem-aventurados os limpos de coração, lá em Mateus 5,8, porque eles verão a Deus. Também em Timóteo 1 Timóteo 1,5, Paulo fala: ora, o intuito, o motivo da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. E aí chegamos, irmãos, num texto que foi citado aqui neste primeiro item, restaurar o irmão, em 1 Coríntios 5,5. É um texto que já falamos algumas coisas no presbitério sobre isso, mas é um texto que ele é complicado, às vezes, não só para entender, para ouvir, mas para entender e até para a igreja praticar o que está aqui. Mas é um texto que Paulo via com naturalidade, com simplicidade. Aliás, Paulo não via a exclusão de um irmão por um tempo como uma coisa assim tão relevante ou forte como nós vemos hoje. Às vezes esse texto causa até um certo temor, porque muitas vezes entra aqui o sentimento, e quando o sentimento entra, fica complicado entender o que Paulo diz aqui no capítulo 5, no capítulo
5 de Coríntios. Não só o verso 5, mas todo o texto. Está tratando de uma impureza aqui que havia na igreja, até do próprio fulano possuía a mulher do pai, certamente a madrasta, né? Viúva, divorciada na época. Então que Paulo condena isso veemente e repreende, porque eles não estavam nem enxergando o erro que estava acontecendo. Também temos que tomar cuidado, nós os pastores, porque muita gente pode não enxergar muitas coisas que acontecem, mas nós temos que enxergar as coisas que acontecem e corrigir, né, da melhor maneira possível, dentro dos padrões que o próprio Paulo ensina, né, com cuidado, mansidão, mas é necessário. Então Paulo já chama a atenção deles aqui no começo do capítulo, porque eles não estavam percebendo a situação que estava acontecendo. E aí ele fala, usa a expressão, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Como esse texto está aqui, dentro desse primeiro item da restauração do irmão, nós vamos ter que desprender um tempo para falar sobre isso, para tornar isso aqui, ver isso como Paulo via, né? Não com tanto preocupação dessa ação de Paulo, que depois acontece também em outras situações também. Nós vamos ver que Paulo também determina que Himeneu e Alexandre também seja entregue a Satanás, porque estava desviando o povo da verdadeira doutrina e estava blasfemando. Depois Himeneu e Fileto também fala que eles blasfemaram. Então aqui não é só o caso do impuro de 1 Coríntios 5, mas tem o caso de Himeneu, Alexandre, Himeneu e Fileto, que também eles estavam asseverando, né, que a ressurreição já havia acontecido e está ensinando outra doutrina. Então Paulo fala veemente sobre isso, fala para Timóteo, fala para Tito, para não suportar esse tipo de coisa, esse desvio da doutrina, né? Então não é somente o caso da impureza aqui que Paulo trata no capítulo 5 de 1 Coríntios. Tem outros fatores também que Paulo usa essa expressão, como usou com Himeneu e Alexandre, Himeneu e Fileto, que eles blasfemaram e também ensinava outro tipo de ensino, assegurando que a ressurreição já havia acontecido. Paulo não permite isso e também usa essa expressão. Então é uma coisa interessante, Paulo não dava o mínimo de valor para a carne, ao contrário de muitos de nós. Fala que era necessária a destruição da carne, quer dizer, não é destruir a pessoa, mas destruir o pecado que a pessoa estava envolvida. E o espírito seja salvo. Então acho que nós precisamos corrigir um pouco a nossa visão, porque muitas vezes nós estamos até envolvidos em sentimento, porque depende de quem está sendo disciplinado. Mas a gente precisa saber que isso era importante, era necessário, que essa questão aqui que Paulo via necessário, o quão a disciplina era boa, e mesmo no caso da exclusão, da expulsão, porque era por um determinado tempo, não era uma coisa assim punitiva, mas era corretiva, né? Vamos completar isso aqui mais à frente. E não podemos ficar olhando para o irmão com pecado e poupar de uma correção mais severa, porque no fim ele pode se perder. Como a expressão entregue a Satanás é forte, nós não atentamos para o fim do versículo. Porque no fim do versículo 5 ele fala, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quer dizer, tem uma finalidade. A excomunhão tem a finalidade, a esperança de produzir arrependimento. Então não é uma coisa assim punitiva, determinada, mas há esperança da pessoa se arrepender e voltar. Então essa expressão entregue a Satanás também está lá em 1 Timóteo 1,20. A gente vê também essa expressão que está falando de Himeneu e de Alexandre. E depois também tem uma expressão lá em 1 Timóteo 5,15, falando das viúvas, que fica fazendo muita fofoca,
tagarelando, indo para ir para cá, para ali, desviando as pessoas também do Senhor. Paulo usa uma expressão assim: pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Então Paulo tinha dificuldade de usar essa expressão, falar Satanás. Ele fala mesmo na situação que ele fala, porque foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não possa ensoberbecer com as revelações que me foi dado. Então Paulo não tinha essa preocupação. Nós também só não falar no nome de Satanás, então entrega a Satanás, a gente fica assim muito preocupado com isso. Então a entrega a Satanás era a exclusão da igreja com as suas bênçãos, seus privilégios, a sua segurança, a sua proteção, e a devolução da pessoa ao reino das trevas, onde Satanás cruelmente reina. A sentença provavelmente incluiria sofrimento, doenças físicas. Como esperar que seja diferente, né? Se a pessoa está à mercê das trevas, do reino das trevas, não pode se esperar que ela está sem os cuidados da igreja, sem as bênçãos, sem os privilégios, a proteção. Então tudo pode ocorrer. E lembrando, por exemplo, que faz um reforço para ajudar a entender isso, a gente nós vamos lá para Efésios 2:12, que fala: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Então essa era a nossa condição, e acaba sendo também a condição daquele que volta para o mundo, né? A expressão que Paulo está dizendo, entrega a Satanás, seria a exclusão da igreja, a pessoa voltando para o mundo. E em 1 João 5,19 fala: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então são textos que nos explicam o que seria essa pessoa, né, entrega a Satanás, seria entrega ao reino das trevas. Um texto que a gente fala muito, lembra muito, é Colossenses 1:13, que fala: ele nos libertou. Ele quem? Jesus nos libertou do império das trevas. Então havia um império sobre nós, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, uma vez você já foi transportado e você está no mundo, e você incorre em pecados, que é casos sérios que leva à exclusão, você sai da proteção da igreja, do cuidado da igreja, das bênçãos, dos privilégios, e volta para esse império, onde Satanás cruelmente domina. Amém? E também a gente tem que ver o que fala aí na continuação desse capítulo 5, no versículo 6 fala assim, fala de fermento. Fermento é um mal de qualquer tipo. Depois fala no 7, lançai fora. É não tolerar o mal, o pecado na igreja. Seria compartilhar a culpa do pecado. No versículo 11, não associeis como os impuros, que é a base do assunto do capítulo 5 que Paulo está falando, que é citado lá no começo, no item reparar o irmão. No versículo 11 também fala: não os associeis. Então os cristãos não devem se envolver com crentes que professam a fé, mas vivem em pecados escandalosos. Isso para não diluir o testemunho público, o testemunho da igreja. Também em Efésios 5:3 fala: mas a imputícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. E 5:11 de Efésios fala: não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, mas reprovai-as. E o texto que eu tinha falado para os irmãos, que Paulo usa essa mesma expressão, está lá em 1 Timóteo 1:20, fala: e dentre esses se encontra Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não blasfemarem. Então havia blasfêmia, havia um ensino de uma outra doutrina. O ensino de uma outra doutrina é mais Emineu e Fileto, e eles queriam mostrar que a ressurreição já tinha
acontecido, e então Paulo fala para que Timóteo seja muito firme com eles. Então, a questão de entrega a Satanás está a doença, assim, está associada à doença, depravação. Quem está fora do corpo, no caso do excluído, ele é uma presa fácil para Satanás. E também sobre doença e o sofrimento que Satanás causa, sofrimento que Satanás causa, tem um texto lá em Lucas 13,16, que Jesus liberta aquela mulher que estava já 18 anos, né, arcada. Ele usa a expressão assim: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então quem o prendia? Era Satanás. E então no mundo lá fora, onde Satanás opera, a palavra fala, Jesus certa vez disse: vamos daqui porque já aproxima o príncipe desse mundo. Então há um domínio, há um controle sobre o mundo, esse domínio é de Satanás. Então aqui Jesus lembra que Satanás trazia essa mulher presa há 18 anos. Então, quando se está à mercê de Satanás, se vai sofrer muito tipo de doença mental, degradação, doença física. Amém? O próprio Paulo, usa a expressão lá em 2 Coríntios 12:7, né? Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que Deus me deu, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, irmãos, é complicado. Também aquela outra expressão que eu falei do fulano lá, Emineu e Fileto, está lá em 2 Timóteo 2, 16, 17 e 18, fala: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Então, uma coisa interessante, nós precisamos prestar atenção aqui: corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Esse desviaram da verdade, asseverando, dando como certo, assegurando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé de alguns. Então a questão da doutrina, ensinando outra coisa. Perverter é corromper, depravar-se. Paulo deu o exemplo do que acontecia lá: câncer com uma gangrena, simbolizando uma doentia penetração da praga do erro doutrinário no corpo da igreja. O caso da situação, essa situação exigia uma cirurgia profunda, não podia ser tratado ou encoberta com panos quentes. Não se pode tratar um câncer como nós tratamos um resfriado. Então toda essa percepção, precisamos estar atentos para saber discernir, amém, todas essas coisas. Voltando ainda lá no 1 Coríntios 5, Paulo pede que aos membros executarem a sentença que ele já havia pronunciado, não em segredo, mas em público. E aquele que praticava tal erro fosse entregue a Satanás. Quer dizer, então, espero que os irmãos tenham entendido. Levamos aí mais de talvez 15, 20 minutos para explicar porque esse texto foi colocado aí. E a gente não olhar para isso com uma forma assim como de muito absurdo, que nada mais é do que a exclusão da igreja para que a pessoa possa ser um dia ainda se arrepender e seja salvo, né? Isso daí aconteceu aqui e a gente não pode ignorar isso. Mas em casos bem extremos, quando a pessoa não quer mesmo, passa por outros estágios, é importante. Agora, a autoridade que Jesus deu, a liderança, nós temos que aplicar. Então, para entender um pouquinho isso, lá em Mateus 16, 19, fala: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu,
e o que desligares na terra também terá sido desligado no céu. Então Deus deu essa autoridade à igreja, ao presbitério, aqueles que estão, né, os guias, né? E Mateus 18 também fala: vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Quando você, por exemplo, ganha uma pessoa e leva essa pessoa, ela se arrepende, é batizada e ela vai para a igreja, o nome dela é escrito no livro da vida, fala em Lucas 10:20. Então essa pessoa foi ligada no céu. Então também a exclusão é um fato de você desligar a pessoa da igreja. Isso também acontece no céu, já que a palavra fala e dá essa autoridade para a igreja, né? Para os presbíteros. E em Hebreus 13:17 fala: obedecei aos vossos guias, sede submissos a eles, pois velam por as vossas almas, como se deve prestar contas, para que faça com alegria e não gemendo. Isso é muito, muito importante. Amém? Então é uma autoridade que Jesus deu à liderança da igreja. Depois nós devemos também manter a doutrina. 1 Timóteo 1:3. Permanecestes em Éfeso com a finalidade de molestar certas pessoas a fim de não ensinarem outra doutrina. Então Paulo mostra que ele está delegando autoridade para que Timóteo possa advertir, censurar, repreender aqueles que estão ensinando outra doutrina. Temos que manter a doutrina, não podemos sair fora disso. Também em Tito 1:13, tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente a que sejam sadios na fé. Então aqui nós já está vendo aqui Paulo, o cuidado de Paulo e a atuação de Tito, né? Pôr em ordem as coisas erradas. Tito 1:5, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então Paulo dando permitindo, né, delegando autoridade para que esses homens que eram evangelistas, né, muitos são chamados de evangelistas, também atuavam como profetas, né, mas aqui vemos o cuidado de Paulo e a atuação de Timóteo, a atuação de Tito. Repreende, né, os ofensores, a palavra fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 4:12, corrige, repreende, exorta com longanimidade a doutrina. Lá em 4:16 eu já lembrei que Paulo falava para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Depois lembrando lá em 2 Timóteo 5:20, aí já fala aqui dos presbíteros, né, que é uma punição um pouco maior, né? Aos que vivem no pecado, repreende nas presenças de todos, para que os demais também temam. Então isso é importante. Também em 1 Coríntios 4:10 fala que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Uma coisa interessante também em 2 Coríntios 2:6 fala assim: basta-lhe a punição pela maioria. Aqui dá uma abertura que mostra que talvez uma minoria pode ter discordado, mas que não deixou de aplicar a disciplina. Amém? Só lembrando, né, que lá em 1 Coríntios 5:9, já em carta vos escrevi que não associeis com os impuros. Aqui também há uma coisa importante, porque Paulo faz uma menção aqui: refiro-me a isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teremos que sair do mundo. Mas escreva agora que não associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse nem tal, ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então é importante tudo isso, né? A gente ficar atento, porque a palavra exclusão, expulsão, entrega a Satanás, isso faz parte da vida da igreja, pode acontecer. Então, continuando aí no item da disciplina da igreja, 3 coisas importantes que precisam ser alcançadas,
Primeiro é o que nós ficamos até agora falando, que é a respeito de restaurar o irmão. Na realidade, isso é o mais importante mesmo. Que o resultado final é sempre a restauração da pessoa, do sujeito, do irmão, daquele que incorreu em erro e que precisa ser mesmo corrigido, disciplinado. Depois tem mais 2 itens que é importante, que é o trazer temor e o evitar a contaminação. Então nós vamos agora falar sobre o item trazer temor. Em 1 Timóteo 5,20 tem um texto que fala assim: quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Esse texto, ele é um texto que se aplica mais a presbíteros, pastores, apóstolos e líderes. Agora, se a aplicação desse texto, repreender na presença de todos, é para líderes e pastores, é óbvio que as pessoas, os outros irmãos que vão ver essa atitude vão temer mesmo, vai trazer temor, é uma coisa natural. E também para aquele também que é reincidente, né? Que acaba fazendo sempre a mesma coisa, passa por todos aqueles estágios e não tem, então acaba tendo que passar por esse processo também. Em 2 Coríntios 2, 5, 6, nós também já falamos sobre isso lá atrás. Se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que não seja demasiadamente áspero, digo, em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Então também havia uma repreensão aqui diante de todos. E Provérbios 19 fala: o homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se livrares, virá fazê-lo de novo. Aquele que é repreendido muitas vezes também se ira, né? Esse texto mostra, de Provérbios 19, que não se pode estar poupando a pessoa, porque se nós fizermos isso, ela vai continuar errando. Bom, quero acelerar um pouco, porque nós demoramos muito naquele primeiro item, e isso daí é basicamente o que fala esse item aqui sobre o temor. E depois tem também o evitar a contaminação. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Não é boa a vossa vaidade, aqui fala jactância, quer dizer arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E no 7, lançai fora o fermento velho. Também já falamos lá atrás a respeito disso, para que seja a nova massa, como de fato sois, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E um texto muito importante que a gente precisa entender e praticar, e não ficar protelando e deixar para depois, é Eclesiastes 8:11. Visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então é importante que nós temos que atingir esses 3 elementos na aplicação da disciplina. Restaurar o irmão, revisando, restaurar o irmão, trazer temor e evitar a contaminação. Aí depois nós vamos ver agora a postura de quem disciplina. Isso é mais, cabe ao presbitério, aos pastores, né? A gente vê também, quando você lê Timóteo e Tito, 1º e 2º Timóteo e Tito, que é as cartas que nós chamamos de ensino pastorais, né? Como proceder, a gente vê também Paulo delegando autoridade para Timóteo e para Tito, para repreender severamente, colocar as coisas em ordem, consertar as coisas que estavam erradas. Mas a gente eles eram tidos como homens evangelistas, né, profetas, até eram um braço do apostolado do irmão Paulo, do apóstolo Paulo. Então, também a gente vê esse tipo de coisa, mas eram homens que eram investidos de autoridade, era uma autoridade delegada. Mas isso aqui, essa postura aqui é praticamente daqueles que vão aplicar a disciplina, que são os pastores.
Então, primeiro item, amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E já entendendo aquele propósito, aquela ideia, aquele plano de que o irmão deve ser ganho, né? Em outras palavras, que o irmão fique conosco. Se ele não ficar, se ele for embora, que ele volte, né? O Espírito Santo faça essa obra e que ele possa voltar. Segundo item, brandura. Esse texto é um texto muito conhecido, que é Gálatas 6:1, né? Se algum for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-de, para que não sejais também tentado. Outro item, mansidão, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então é importante que a pessoa, tudo é pela verdade, né? O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, se nada podemos além da verdade, senão pela verdade. E também outro item importante, então, amor, brandura, mansidão, paciência. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim seja brando para com todos, apto para instruir, paciente. 2 Coríntios 2:24. Então, aqui repassando, né, a postura de quem disciplina. Vou revisar. Primeiro, amor, brandura, mansidão, paciência. Amém? Amor, brandura, mansidão, paciência. O que temos que levar em conta quando a pessoa vai entrar, como eu já disse, num processo de disciplina. Gosto de revisar, eu penso ser um processo, que não é apenas a confissão, seja no grupo caseiro, seja só para um grupo de jovens, seja para um grupo de pessoas do mesmo sexo, ou seja para a igreja. É um processo, não é apenas a confissão. Então nós vamos ver aqui depois que tem alguns estágios. Eu penso que é um processo de Deus, libertador, curador, que vai tirar a pessoa daquela situação que ela se encontra e vai restaurá-la. Então temos que levar em conta tempo de conversão, se é novo na fé, se é antigo na fé, se é algum líder, se tem alguma função na igreja. É o segundo item, função, se é pastor, se é líder, se é discipulador, se é apenas um discípulo novo que chegou agora. Item C, tipo de pecado, se é uma mentira apenas, se é uma desobediência na cara dura, se é uma confrontação, se é uma rebeldia, se é um pecado mais grave que envolve impureza. Item D, como veio a luz? Foi fruto de um arrependimento que a pessoa trouxe à luz porque ela estava precisando ardentemente de uma libertação, se ela está arrependida, se foi algo voluntário, se foi encoberto por muito tempo, foi muito demorada essa situação, ou se foi descoberto por alguém, né? Alguém viu e soube, trouxe à luz, aí você vai tratar daquilo, também vai ver como que a pessoa vai reagir diante daquilo. Lembrando sempre Provérbios 28:13, o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a vitória. Amém? Então, como veio a luz? É importante. Depois, reincidência. Se é a primeira ocasião, primeira situação que a pessoa se envolve, se foi fruto de um impulso, ou se já é uma reincidência, a pessoa vem já fazendo isso de algum tempo e não consegue se livrar. Então isso aí também deve se levar em conta na hora de aplicar a disciplina. Observar disciplinas passadas. Isso é importante, lembrar a disciplina que já foi aplicada para outra pessoa pelo mesmo pecado.
para que não tenha dois pesos, duas medidas, não haja incoerência, né? Precisa haver coerência. Então isso é muito importante, amém? Então, aqui nesse item aqui, o que deve se levar em conta, então vamos revisar: tempo de conversão, função, tipo de pecado, como veio à luz, reincidência, e observar as etapas que já foram aplicadas, as disciplinas que já foram aplicadas, para não fazer de forma diferente, não ter dois pesos, duas medidas e não ser incoerente. Depois nós vemos aqui etapas da disciplina. A disciplina tem que ser exercitada na igreja. Você não pode tirar apenas o mau hábito, tem que colocar o bom hábito, deixar a mentira e falar a verdade. Está lá em Hebreus 12, versículo do 11 ao 13. No versículo 13 fala que há caminhos retos para a pessoa. Quer dizer, não basta apenas tirar uma coisa, tem que ser acrescentar outra coisa. Da importância, depois nós vamos ver, né, do acompanhamento. Porque a pessoa tem que deixar aquilo que é ruim, tem que ser suprida de conteúdo para que ela possa vencer aquilo que ela está enfrentando, ou aquele laço que ela está envolvida. Amém? Questão das etapas. Entra aqui uma parte também da confissão espontânea. Não pode ser algo assim imposto, intimado. A pessoa chega para confessar alguma coisa, ela está tão longe, está tão distante daquilo que ela nem sabe o que ela vai falar. Lógico que você vai perceber que a pessoa não está muito arrependida, não está muito preocupada com aquilo. Então precisa ver isso. Confrontação. Arrependimento. A pessoa precisa chegar a um arrependimento genuíno, a uma tristeza segundo Deus. Não é uma tristeza segundo o mundo. O tipo de um remorso ou uma coisa assim que eu faço porque alguém me pede. Mas o mais importante nisso tudo é que a pessoa esteja realmente arrependida do que ela fez. Isso é o mais importante, porque senão não vai haver resultado. Nós vamos estar incorrendo na mesma coisa sempre e a pessoa não vai conseguir se libertar, não vai conseguir se livrar disso. Amém? Então é importante nessas etapas da disciplina a gente ver como foi a confissão, a confrontação e a questão do arrependimento. O arrependimento, ele precisa ser um arrependimento segundo a tristeza que o Espírito Santo gera no coração da pessoa. Então isso é o que a gente mais observa quando uma pessoa está precisando ser ajudada. Se ela está realmente arrependida. Eu me lembro de uma ocasião que eu disse para o irmão: olha, avisa lá o discípulo que não adianta estar procurando muito os pastores para falar sobre isso, porque já é uma reincidência já de algumas vezes, se ele não tiver realmente arrependido. Que chega-se ao ponto de alguém dizer para assim: eu estou aqui porque o meu discipulador pediu, eu estou aqui porque a minha mulher. Então, que efeito que vai trazer isso? Eu penso que é só encher linguiça, não vai resolver nada. Então esse ponto aqui do arrependimento, chegar a um arrependimento genuíno, a uma tristeza segundo o que Deus está gerando no coração da pessoa. Senão não vamos desenvolver, não se vai muito longe na questão da correção da disciplina. Entendendo que não é apenas revisando uma confissão pública, mas é um processo que precisa ser feito e desenvolver todas as etapas. A dimensão da exposição pública. Onde pode ser, como deve ser e quais são os locais. Primeiro, no discipulado. Dependendo de alguma coisa que seja muito simples, não seja tão grave, pode se resolver através do próprio irmão que está ajudando.
Outro tipo de exposição seria na igreja da casa, no grupo caseiro. E depois, o outro tipo seria no encontro geral. Isso já para coisas mais graves, né? E entendendo aqui já se for uma reincidência ou se for o caso de homens que tem já alguma função. O tempo em disciplina também precisa ser definido, anotado, para termos um parâmetro e uma direção clara. Tem que ser aclarado para a pessoa, né? Que aquilo vai ser um tempo, né? Até determinado tempo ela vai ficar restrita, afastada. Então, a importância de definir isso, conversar bem, deixar bem definido isso, e anotado, né? Para termos um parâmetro, uma direção clara, e a pessoa saber até que tempo que ela vai desenvolver isso. Dentro desse tempo de disciplina, também tem o item acompanhamento. O acompanhamento, eu vejo que ele tem que ser tão intenso quanto a exposição. A exposição sozinha não vai causar a restauração. Então a disciplina precisa de um discipulado mais intenso. Precisa ser encarado pelo discipulador ou pelos líderes que está cuidando, o pastor, como um tempo de alguém que está na UTI, que precisa ter cuidados mais próximos, mais intensos. Amém? E dentro desse item também tem a questão das restrições temporárias e as restrições permanentes. Pois nós vamos ver também sobre essas restrições. Agora, por exemplo, pessoa que tem problema com bebida, que era um alcoólatra. Então a questão da bebida tem que ser praticamente, é um item que está aqui, tem que ser uma restrição praticamente permanente, né? E nós precisamos saber também, precisamos desposar e revestir, quer dizer, uma troca de hábito. A pessoa precisa ser revestida com a verdade, amém? E tirar aquilo de ruim e colocar coisas novas, coisas boas, né? A palavra fala que todas as coisas antigas já passaram, eis que Deus se fez nova. Então nós precisamos revestir, a palavra fala que o homem de Deus, ele é revestido, né, de santidade, né? Palavra de Deus, santidade, princípios, isso é importante. E também está profetizando, né? No sentido de trazer ânimo, profetizar, dar a palavra de Deus, né? Para que essa pessoa possa vencer, que ela seja vitorioso. E dentro desse item aqui, está avaliando. É importante estar avaliando, né? Como que o irmão está indo. Aí entra aqui mais para frente, vamos ver que tem que estar se encontrando praticamente semanalmente, né? Vendo o que eles estão, o que está havendo de progresso, desenvolvendo. Apresentação do irmão restaurado. É uma coisa que talvez às vezes passa batido, mas que é muito importante. Uma vez que o irmão foi disciplinado, ele ficou um tempo fora, disciplinado, e desenvolveu e venceu, é importante que esse irmão também, no final da disciplina, apresente esse irmão como um restaurado e, de preferência, apresente ele no mesmo ambiente. Então, dentro aqui das sugestões de restrições, vamos ver temporárias. Temporárias seria nas reuniões, seria proibição de edificar o corpo, orar em voz alta, ler porções da Bíblia, testemunhar, relacionar socialmente, cuidar de vidas. E o último item aqui chama compromissos, compromisso para noivado, casamento. Então, se a pessoa ela está em disciplina, ela não pode querer levar tudo assim de forma normal, como levaria um irmão que não está em disciplina. Tem as restrições.
E às vezes caímos no erro de deixar passar batido algumas coisas. E eu quero dizer que a igreja sempre vê as coisas. A igreja sempre vê o que acontece. Então nós temos que estar muito atento a isso, para não deixar passar algumas coisas que a igreja está vendo, e se não fazermos a coisa correta, depois os jovens também vão ver e vai ser prejudicial para eles, e vai ser prejudicial para toda a igreja. Aí entramos nas restrições que são permanentes. Ficar sozinho com o sexo oposto, bebida, beber, internet, se o problema dele foi nessa área, e sozinho em banheiro público. Então tem as sugestões e tarefas temporárias. Memorizar texto referente à sua dificuldade. Semanalmente relatar a sua situação. Que é um trabalho feito sobre como discipulador. E depois tem aqui também uma lista de textos sobre o pecado, mas eu vou até pular isso porque vocês já têm aí esses textos, e se a gente for ler isso aqui, a gente vai ficar muito pesado, o vídeo não vai dar. Então, dentro das sugestões de tarefas temporárias, memorizar texto referente à sua dificuldade. Se é problema relacionado com impureza, se é problema relacionado com maledicência, se é problema relacionado com dinheiro, se é problema relacionado com o caráter. Então, de acordo com a necessidade que a pessoa está passando, ela deve receber um reforço de textos que fala sobre aquilo. E um acompanhamento semanal para a pessoa estar relatando a sua situação, como que ela está desenvolvendo aquele processo. E depois esses textos que tem aqui são apenas para enriquecer o que nós estamos falando. Depois você pode ler aí, tem bastante texto aí que fala sobre os pecados e o tipo de pecados. Agora, nós vamos entrar aqui, observações. Uns 7, 8 ou mais, 10 itens aqui que eu vou ler para os irmãos, para que vocês tenham assim a ciência, né, como que funciona a coisa, que às vezes tudo acontece assim, entre pastores e líderes, entre pastores e a pessoa, né, que está envolvida, que está sendo disciplinada. E muitos não sabem, né, porque isso acontece assim de forma pessoal. Então nós estamos tratando de uma situação de um irmão que errou, o caso de adulterou, e é aplicada a disciplina. E muitas vezes quem sabe disso é ele, a esposa, e está envolvido ali, a família, o discipulador, e a igreja muitas vezes não sabe de nada daquilo. Mas então aqui tem umas observações aqui que talvez possa aclarar os irmãos para entender como que a coisa desenvolve. Então, só colocar o discípulo com ele depois que voltou a gerar fruto, para aquele que já está em disciplina. O acompanhamento produz restauração. Importante isso, não é reforma, mas é restaurar o irmão. A exposição produz temor. As restrições evitam a contaminação. Algumas disciplinas não necessitarão de exposição pública. Nós já falamos sobre isso lá atrás. Basta a confissão ao discipulador. Isso quando a situação se trata de coisas muito pequenas. Podemos ver se o irmão está restaurado
quando vemos que a pessoa se sujeitou ao acompanhamento, assimilou e a sua vida está diferente, que está tendo mudança. Isso não é garantia de que também a pessoa não vai cair outra vez. Então, como o Vinícius já falou muito bem outras vezes, ele mencionou que às vezes nós temos que estar insistindo e tendo paciência, porque às vezes é o caso de um débil, é um caso de um fraco, e a gente tem que ter paciência. Aqui fala que também não quer dizer que a pessoa não vai cair de novo, né? O resgate deve ser pela disciplina pelo qual ele entrou, não colocar lupa no sujeito que está sendo restaurado para querer ver os outros problemas. Tiago 2, né, fala que todos tropeçamos em muitas coisas, né? Quando fala da língua, né? Mas ele afirma, o apóstolo afirma que todos tropeçamos. Vamos acelerar aqui, senão não vai dar para caber nesse vídeo. A exposição diante de todas as igrejas é para poucos, o erro de presbítero ou líderes, ou de irmão em caso muito grave ou caso de reincidência. Nós já falamos sobre isso. Se o irmão quer ou não, deverá ser exposto, estando presente ou não. A palavra diz, repreende na presença de todos. A exposição não é do pecado do sujeito, não se deve expor os detalhes. Quando houve adultério ou fornicação e masturbação, dizemos que houve problema de impureza. No caso de homossexualismo, usamos a palavra imoralidade. Solteiros com dificuldade com a internet, dizer entre os solteiros e relatar o que realmente aconteceu. No caso de adultério ou fornicação, uma ideia também é expor somente perante os mesmos sexos. É uma ideia. Isso aí depois tem que ser avaliado entre o presbitério e ver qual é o melhor caminho. O sujeito que foi proibido de beber permanentemente, mas bebe uma lata, não se embriagou, mas não obedeceu. Deve ser advertido e não errar de novo. Deve ser admoestado, ser exposto para alguns, depois exposto para um grupo maior, depois ser notado. Ele não poderá ter ministério algum. Então aqui já é uma coisa mais definida. Nos casos de masturbação ou pecados repetidos, temos que repetir os processos de disciplina. Não quer dizer que na primeira vez que aplicamos a disciplina, a pessoa vai ter a vitória. Pode ser que volte a praticá-la e a disciplina deve ser aplicada novamente. Deve-se anotar todas as disciplinas aplicadas para adotarmos o mesmo critério em casos semelhantes. Então já falamos sobre isso também, não ter dois pesos, duas medidas. E uma vez restaurado, não se pode continuar olhando para a pessoa como se ela ainda estivesse sob disciplina, ou como se ela ainda estivesse no erro. Então também é importante não ficar marcando ninguém, né? Precisamos ter misericórdia. Usar o bom senso. Não se pode impor regras após a restauração, mas convém que ele ou ela tenha bom senso e siga por um certo tempo mais recuado. Tem um exemplo aqui, embora eu achei bem raso, mas a pessoa que tocava, saiu da disciplina, deve ir devagar. Isso para proteger o testemunho dele e para que a igreja possa estar mais tranquila, né? Então, amém, né? Então deve-se ter bom senso, dependendo da pessoa comete um erro e está em disciplina, logo que ela sai não deve estar aparecendo muito, né? Ocupar muito destaque. Eu me lembro da questão de uns irmãos que ficaram viúvos aqui, eu tive conversando com alguns, olha, vocês vão devagar aí, porque se logo em seguida vocês já começarem a interessar por um casamento, pode causar uma intranquilidade, né, na igreja. Então tem uma série de coisas. Eu vou terminar por aqui porque já está
com 30 minutos esse vídeo e basicamente o que eu queria dizer para vocês, mas depois a gente vai conversar mais, viu? Deus abençoe a todos e um abraço.